Olha, algo que amedronta muito as pessoas que tem uma apresentação para fazer é aquele famoso branco. Uns alunos meus sempre me dizem que o que eles têm medo de verdade é que dê branco e esqueçam o que tinha para falar. Ou até mesmo que esqueçam de uma determinada palavra. Às vezes não é o texto todo, é só uma palavra. E algo que os alunos não entendem eles dizem assim: poxa, por que eu ensaiei toda a apresentação? Eu lembrava de tudo que tinha para falar, mas na hora da apresentação sumia tudo. Eu esquecia tudo que tinha para dizer. A apresentação acontecia totalmente diferente do que eu previa. E olha que isso é muito normal. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: acostume-se com isso, isso é normal. E quando nós ficamos nervosos, o que acontece com o nosso cérebro é que a frequência cerebral se eleva e o nosso raciocínio fica prejudicado. Na década de 1960, um norte-americano chamado José Silva fez experimentos com o cérebro humano e concluiu: quanto mais baixas as frequências cerebrais, maior é o aprendizado e melhor funciona a nossa memória. Sabe aquela história de quando você tenta se lembrar de alguma coisa, fica ali se esforçando, ou tenta encontrar alguma coisa que você perdeu, não lembra onde guardou, fica estressado, não consegue lembrar, aí desiste. Vai tomar um banho, vai relaxar e aí lembra perfeitamente de tudo, parece que tudo vem à memória com muito mais facilidade. É a mesma coisa. O nosso cérebro funciona melhor quando nós estamos relaxados e nos sentimos seguros. Exatamente assim. Quando temos medo ou quando estamos ansiosos diante da descarga de adrenalina, acaba que o nosso cérebro tem um mecanismo de defesa. Aquele que eu falei anteriormente, que é como se ele desligasse de fora para dentro. Ele começa a desligar o quê? O neocórtex, né? Aquela parte mais nova do cérebro, ou o córtex pré-frontal, que é responsável exatamente pela linguagem verbal, pela memória das palavras que acabamos por memorizar. E o que nós temos que fazer então para evitar o esquecimento das palavras, do texto durante uma apresentação? Primeiramente, nós temos que evitar memorizar a apresentação. É isso mesmo, temos que evitar a todo custo decorar a apresentação. Olha, isso por alguns motivos, hein? Vou citar alguns aqui. Quando nós decoramos palavra por palavra, isso se assemelha a uma reza, que ela é decorada e nós temos que ir do início ao fim para não perdermos o fio da meada. O que acontece é que nós podemos ser interrompidos em meio à nossa fala. Imagina que nos interrompam no meio da palestra. E quando somos interrompidos em meio a essa nossa reza, pode ser muito difícil retornar ao ponto em que nós paramos para daí poder continuar. Uma interrupção quando nós decoramos um texto pode ser fatal. Podemos ficar nervosos também e esquecer mesmo. Isso pode acontecer quando o medo dispara essa descarga de adrenalina e o nosso coração fica acelerado. Isso é como se os nossos pensamentos ficassem nublados e acabamos perdendo o nosso foco. Quando nós falamos um texto decorado, nós também corremos o risco de ficarmos mecânicos durante a nossa apresentação. Olha, o aspecto mais importante que um orador tem que ter e tem que manter é a sua naturalidade. Um bom orador tem que ser natural. E com um texto decorado, é muito normal perdermos exatamente esta naturalidade. E a nossa plateia acaba por perder o interesse na nossa palestra ou na nossa aula. A solução para evitar esse problema é não memorizar o texto, mas sim criar uma sequência mínima de tópicos pelos quais você vai discorrer e falar de improviso durante cada um desses tópicos. Olha, quando você utilizar slides para se apresentar, você vai falar sobre cada um dos slides, sobre cada um dos tópicos de maneira natural.
é para falar de maneira improvisada, nada decorada. Mesmo que você perca por alguns segundos o seu raciocínio, ou esqueça qual seria o próximo tópico, o próximo slide a ser abordado, ou você não tenha como se basear nos slides, não há problema. Você pode recapitular tudo que foi apresentado até aquele momento. Isso vai fazer com que você se lembre do que viria a partir daquele ponto que te deu branco. Repita aquelas últimas afirmações que foram feitas na apresentação. Isso vai te fazer lembrar daquele momento exato da palestra. E você também pode usar expressões, não há problema nenhum de você dizer, olha, o que eu quero dizer com isso que eu acabei de afirmar é que... Aí explica um pouquinho a última afirmação e a memória vai te trazer a continuidade. Fazendo esse resumo, você vai se sentir muito mais seguro para retomar a próxima fase da apresentação e você estará muito mais dentro do contexto. Um outro tipo de branco que pode acontecer é quando você quer dizer uma determinada palavra, sabe? Quando você não consegue lembrar de imediato dela. Aí você corre aquele risco de ficar assim, e aí você não lembra. É claro que você quer encontrar aquela exata palavra que faz um perfeito sentido ao que você queria dizer. Mas olha, não tem problema nenhum para dar fluidez à sua fala. O que você tem que fazer é dizer qualquer palavra que faça sentido no contexto. Dizer uma palavra diferente, uma palavra que se encaixe em seguida. Depois dizer uma terceira palavra, olha, muito provavelmente você já terá lembrado da palavra ideal. E mesmo que não lembre, você vai ter conseguido explicar muito bem a ideia que você queria explicar, com 3 palavras que você conseguiu encontrar. Não é para passar de 3 palavras, porque senão fica uma repetição muito grande. Por exemplo, se você precisa dizer a palavra realçar e não conseguiu lembrar de imediato da palavra realçar, a sua apresentação poderia correr da seguinte forma, de uma maneira muito mais fluida. Por exemplo, diante destas informações que eu trouxe para os senhores, eu gostaria de lembrar, eu gostaria de deixar claro, realçar estes pontos tão importantes. Viu? De repente, só de falar, deixar claro, lembrar, veio realçar. E mesmo que parasse no deixar claro, salientar ou qualquer outra palavra que lhe viesse à mente, e você não lembrasse da palavra realçar, não haveria problema algum, porque você já conseguiu comunicar a sua ideia com outras palavras. O que importa numa apresentação é sempre o seu objetivo. Da mesma forma que essa técnica é uma solução para driblar a situação do branco na apresentação, esta técnica também é um exercício para aumentar o seu vocabulário e você acabar por treinar as conexões entre as palavras e encontrar rapidamente os sinônimos delas. É até uma finalidade um tanto didática, mesmo quando não precisar lembrar de uma determinada palavra, de um termo ou expressão. Exercite esta técnica, este recurso, esta dica, para tornar sua fala ainda mais didática, mais clara, melhor compreendida. Você conseguiu reparar que eu acabei de utilizar a técnica? É claro que foi aqui uma brincadeira, eu fiz repetidas vezes, mas foi mesmo para deixar bem claro o que eu queria comunicar, que você pode dividir em 3 palavras sinônimas. Faça isso regularmente para evitar os esquecimentos e driblar os brancos nas apresentações. A fluidez da tua fala é muito importante para transmitirmos tranquilidade e transmitirmos segurança para a nossa plateia. Olha, lembre-se que conquistar a confiança da plateia, conquistar a confiança do nosso público é o nosso principal objetivo.